Fala, seus desequilibrados, mais um de Rodinha Pod começando. Eu, Cristiano Hollenberg, fotógrafo vivente, junto aqui com a minha amiga. Oi, gente, Débora Goy aqui, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é a sua taróloga Débora. Estamos chegando aqui para mais um episódio, né, Cris? Exatamente, é o quarto episódio da primeira temporada e a gente quer, antes de tudo, agradecer ao Ale, ao Peru Estúdio e também ao Brasa Assados. A gente vai deixar o arroba dos dois aí para vocês darem uma conferida. Brasa Assados fornecendo o nosso catering, alimentando a gente para conseguir colocar isso no ar. E o Ale fazendo aqui toda a gravação pra gente. A magia acontecer, né, baby? Não, isso daí é slogan de refrigerante, não vale. Mais uma vez, a gente acabou o terceiro episódio falando sobre amor. E aí decidimos fazer um quarto episódio sobre amor também, porque deu bastante comentários, muita gente falando que deveria ter 2, 3, 4 episódios falando sobre amor, porque a gente tem muitas variáveis. Então, a Débora fez um estudo aprofundado sobre amor e ela vai falar um pouquinho mais pra gente hoje sobre esse tema que todo mundo pensa muito, né? E aí, Débora, o que você diz pra gente? O que você trouxe de bom pra gente hoje? Bom, baby, hoje, né, eu trouxe aqui, né, o que fazer para minha vida amorosa dar certo. Gente, vamos lá. Celular na mão aqui, ó, tá vendo? A gente tá de colinha mesmo, porque o que eu quis trazer hoje nesse episódio faz parte de um estudo muito aprofundado que eu tô fazendo de autoconhecimento. Tô passando, né, diversos processos aqui de transformação e eu dando porrada no microfone para alegria do Alê. Mas, e eu, ó, de novo. E então eu trouxe aqui para poder ter um materialzinho de apoio, poder trazer os conceitos de uma forma bem clara, assim, de acordo com o meu entendimento, né? E o que fazer, né, Cris, para minha vida amorosa, ou seja, nossa vida amorosa dar certo, né? Por que que o amor é tão difícil, né, baby? Eu acho que essa é uma pergunta muito comum nos dias de hoje, né? Ah, sem dúvida. Acho que não só nos dias de hoje, né? Acho que sempre foi uma pergunta difícil e acho que hoje em dia tá mais complicado, com tantas uma opções, pergunta que... com tudo, né, que tem se apresentado aí na nossa realidade. E um dos fatores, assim, né, nesse processo de autoanálise, assim, que eu... Só para deixar claro, tá, pessoal? Todo esse conceito que eu quero trazer aqui nesse episódio é baseado no livro da Ceci Akamatsu, chamado Para que o Amor Aconteça, da coleção Personari. E ele fala justamente sobre alguns aspectos psicológicos, abordando assim levemente, sutilmente, a neurociência, né, de como que nós somos afetados, né, por essas questões do amor, né? E uma coisa que eu li nesse livro que eu concordei bastante, Cris, é assim, que a gente tem uma tendência, né, de focar sempre o problema no outro. Sim, sempre. O inferno são os outros. E que poucas vezes a gente, né, traz o foco para nós, para identificar quais são os padrões de comportamento que a gente está vivenciando, né, para que a gente tenha ou não sucesso dentro de uma relação, no encontro com alguém, com algum parceiro que seja, né, compatível. E o intuito hoje nesse episódio não é trazer nenhuma verdade absoluta, como eu sempre falo em todos os episódios quando a gente, né, grava, não é trazer receita de bolo, fórmula mágica, porque não existe isso, até mesmo porque vivenciamos, digamos assim, o mesmo sentimento, que é o amor, porém, cada um de nós com a sua bagagem, com o seu background, né? Então, não é trazer nenhum tipo de verdade absoluta, e sim, né, compartilhar com vocês esse processo de aprendizado no qual me encontro e convidá-los a refletir, ver onde esses pontos aqui apresentados convergem com a vida de vocês, né? Então, se fizer sentido, né, bora aí, né, deixar nos comentários, colocar o seu ponto de vista também sobre se concorda, se não concorda, se está passando pela mesma coisa ou se passou. E caso tenha passado, seria bem bacana também se sentir confortável e à vontade. Relatar um pouquinho da sua história, como que foi essa passagem, como que foi, se houve superação, se não houve,
Então, quem puder participar aí, né, dando... Falando em participar, incluindo esse tema, a Fernanda Andrade, uma grande amiga minha, ela fez um comentário no último episódio que eu acho bem interessante e acho legal trazer aqui. Na questão do amor, você está falando, né, de como a gente lida, se de repente o problema, ao invés de ser o outro, somos nós. Ela falou uma coisa que é muito legal, que a gente esquece, né? A forma como nós fomos criados, como foi o tipo de amor que nós recebemos, Sim. o que nós aprendemos, entre aspas, sobre amor, né? Então, como que eu me sinto amado ou como que eu vou dar amor, que tem muito a ver com a criação que cada um recebeu também, né? Então, é mais uma variante aí para todo esse tema. Mas, continuando o que a Débora estava falando, eu falei isso só para mostrar assim, que é legal vocês interagirem com a gente, porque traz mais pautas para a gente discutir, tá? Com certeza, né? Enriquece bastante aqui o conteúdo que a gente traz aqui para vocês, né? Porque por mais assim, eu falei para o Cris hoje, né? Eu falei para o Cris hoje mais cedo, né? Que o meu intuito aqui nesse podcast é puro aprendizado, né? Aprendendo a melhorar, me aperfeiçoar nos conhecimentos de tecnologia, de como que faz essas coisas, no próprio autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, trazendo aqui para vocês, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos finalizar logo essa introdução aqui para a gente ir pro tema principal aqui desse episódio. Então, eu espero de verdade que esse episódio possa expandir a mente de vocês, né? Trazendo uma nova consciência aí para que a gente possa identificar os padrões que dificultam tanto a vivência com plenitude, com tranquilidade de uma vida amorosa bacana, né? E que vocês possam identificar esses padrões e ressignificá-los, né? Trazendo isso num sentido muito mais positivo para todos nós, né? Bora lá, Cris? Bora lá. Então, mas afinal, a gente falou. Por que é tão difícil amar, Débora? Olha, vamos imaginar o seguinte cenário, baby. Você conhece uma pessoa e a afinidade rola solta, a conexão se forma ali. Vocês são tidos assim, né, como um casal 20, né, um exemplo, uma inspiração para outras pessoas, né. Aí vocês se casam, constroem toda uma vida junto e de repente, por conta de um desalinho ali, os sonhos, né, eles que haviam em comum, eles deixam de existir e vrau, separação. Né, cada um para o seu canto, o game over aí, né. E são em momentos como esses, né, que a gente se pergunta muito, né, Cris, por que o amor é tão difícil, né? E a gente passa por situações desse tipo porque essas situações elas nos levam a esse questionamento, né? Por que a porra da vida da gente é tudo tão caótico, é tudo tão desencontrado, tão sem encaixe? E quantas vezes, né? Você mesmo não se questionou. Por que é tão complicado? Por que... E assim, se a gente... Por que eu sou tão legal e dá tudo errado? Né? E muitas vezes assim, se a gente está sozinho, a gente se pergunta, né? Por que é tão difícil conseguir um amor, alguém bacana, compatível, né? Estabelecer ali um relacionamento estável, recíproco. E se a gente está numa relação, muitas vezes a gente reclama porque o outro não nos escuta, o outro... né? O quanto que é complicado, né? Viver a vida a dois, né? Então, sozinho ou com alguém, o amor, ele parece algo intangível, né? Por mais que a gente consiga, por mais que a gente consiga enxergar o amor, né? E aí, quando finalmente a gente encontra essa felicidade amorosa, a convivência, ela pode ser desafiadora, ela pode ser bastante complexa, né? E aí, muitas vezes tem o desinteresse, que pode se tornar algo constante, né? Que leva a um afastamento, a uma traição, um desalinho nas querências. Então, mas assim, Débora, desculpa interromper, mas muito se ouve falar de que o diálogo é a melhor forma de se manter o amor, de se manter o interesse, nessa sua busca aí interna, né? Também, você
tem percebido isso? Você acha que isso é mais uma receitinha de bolo? É mais um coach do amor falando que vamos lá, vou te ensinar a ganhar $1 milhão falando sobre amor? É meio isso? Ou você acha que realmente funciona? Olha, baby, putz, meio que banalizou tanto essa questão do coaching, né? E coaching é uma ferramenta fantástica. Sim. Ela é uma ferramenta fantástica, só que infelizmente caiu numa banalização, né? Que as pessoas não levam a sério quando alguém se apresenta como coach, ou até mesmo quem identifica que aquela pessoa está utilizando, né, recursos de coaching, né, na sua fala. Mas a questão é uma só. Você falou da falta de diálogo. Sim. O que eu percebo, né? Eu acredito que não só eu, como muitas pessoas passaram por essa situação por medo, muitas vezes, né, de se posicionar, se calar, abafar o caso, não se abrir ao diálogo para falar sobre o que incomoda. Porque a gente tem tanta dificuldade, como a gente não olha para dentro de nós mesmos, a gente não consegue identificar as nossas emoções. E na hora de passar essas emoções para o outro, a gente faz de uma forma muito avassaladora. Né? Então, elas falam mais alto. Eu não estou falando de racionalizar, mas para frente eu vou falar sobre essa questão de tentar essa questão da racionalização dos sentimentos. Mas o que ocorre? A gente não consegue verbalizar de uma forma madura. Por quê? Na minha visão, porque falta mesmo a gente se conhecer. Então, mas aí que tá. O que é uma forma madura de você falar? Porque muitas vezes, se você fica nessa... acho que a gente já falou isso sobre outras coisas, a gente já conversou muito isso pessoalmente, fora do ar. A gente tem muita mania de querer fazer uma coisa perfeita antes de apresentar o resultado final. Né? E até foi uma das questões quando eu falei para você da gente fazer o podcast ou de você fazer o canal de leitura de tarô. Você falou assim, não, tem que estar tudo perfeito. Não, cara, vamos colocar no ar e vamos ver o que vai rolar. Né? Então, será que de repente você chegar para a pessoa e falar... Não pensar na forma de falar, mas não esbravejando. Você chegar e falar, pô, esse tipo de atitude sua me incomoda. Vamos supor, você não ter pintado o cabelo nos 3 primeiros episódios me incomoda. Né? Mais ou menos isso. Será que chegar dessa forma é uma forma imatura de chegar? Porque é meio isso, assim. De repente você falar de sentimento sem pensar na forma de falar, sem florear tanto, você simplesmente falar claro que não de uma forma ofensiva para a pessoa, mas expor realmente que você está se sentindo incomodado. É disso que eu estou falando. A maturidade é essa, não é você chegar de forma ofensiva acusando o outro. Porque a gente toma muito aquilo como que foi feito, né? A gente se ofende com aquilo, a gente se magoa. Mas por que eu me magoo? Por que eu me permiti magoar? O que aquilo em mim... Entendeu? Eu não estou dizendo que o outro está certo ou está errado de ter se expressado de forma que tenha sido para nós rude, grosseira e que tenha nos magoado. A questão aqui que eu quero chamar a atenção não é para a gente olhar para o outro, e sim como a gente está recebendo aquilo. O que a gente está fazendo com aquilo. Né? Então, quando eu falo de uma forma madura, é assim, baby... Olha, eu não gostei da forma como você se posicionou para mim. Aquilo me magoou. Eu preciso que você saiba como aquilo repercutiu em mim. Não estou brigando, não estou te acusando de nada. Só estou trazendo a tua ciência de que aquilo me feriu. De repente, você pode olhar para mim e falar assim, ok. Como você pode, de repente, pensar, bom, visando um bom andamento, uma boa dinâmica do relacionamento, você pode também buscar por formas, pô, será que de repente eu também não me excedi na forma de falar? Será que também eu não... Sabe, é sempre assim, eu vejo muito relacionamento como isso, uma construção onde ambos vão se conhecendo e aprendendo essa convivência a dois. Não sou eu ficando emburrada ou fazendo birra com você sem entender por que eu estou te tratando mal. Até porque dizem que para você, eu não lembro aonde que eu vi isso, acho que foi num podcast,
Acho que foi no Amores Possíveis. E eles falam que parece que para você conhecer uma pessoa... Não foi no Amores Possíveis, foi outro podcast. Mas ele fala que para você conhecer outra pessoa, você leva pelo menos 5 anos para você conhecer a pessoa. É tempo pra caramba. Então, quer dizer, você há 1 ano com a pessoa achando que é o amor da minha vida, porque a pessoa é perfeita em tudo. Não, você não vai ter passado por todas as situações possíveis para conhecer todas as reações dela, todas as atitudes dela com relação ao outro e ao meio também, né? Exatamente, entendeu? Então vamos parar para pensar, né? Porra, tempo pra cacete, 5 anos, né? Que a gente leva para conhecer o nosso parceiro. Cara, se é 5 anos pra gente conhecer o parceiro, imagina a gente que a gente nunca para fazer essa observação, né? Pois é. Como que funciona isso, né? Então, tá me lembrando muito de uma vez que eu joguei o tarô para mim mesma, esse pedaço que a gente está falando aqui, até puxar gancho nisso aí, que eu acho muito interessante. Que eu tirei o tarô para mim mesma, mas saiu a sacerdotisa com a carta do mundo. E me veio uma frase que eu li uma vez, né? Que antes de conhecer o mundo, aí no caso trazendo aqui para o nosso tema, o mundo Sim. do amor, conheça a si mesmo. Eu vi muito isso, né? A sacerdotisa ali, porque a sacerdotisa, ela é o quê? Ela é interiorização, ela ali para dentro, se conhecendo, analisando, muito intuitiva. E aí, isso se faz, né, necessário, esse autoconhecimento, para você também conseguir entender melhor o outro, porque quando você se conhece, você percebe onde que você se encaixa e onde você não encaixa com o outro. E aí, nessa parte do encaixe, que eu acho muito importante, o quê? Você buscar por formas, sendo uma pessoa que vale a pena, né? Um relacionamento bacana, você buscar a forma de fazer aquilo funcionar. Não, ninguém encaixa 100%, né, baby? Acho que o que funciona, de repente, para um relacionamento, para mim, não que não vá funcionar para ninguém, né? Mas eu acho que você colocar a forma como você acredita que funcione, de repente, e conversar com seu parceiro, sua parceira, né? É legal para ver se vocês estão alinhados na forma como vocês querem conduzir a relação, né? Então, eu acho que o diálogo funciona, sim, para mim, particularmente, o diálogo funciona. Quer dizer, eu tento fazer funcionar. Né? Tive alguns relacionamentos que não tive diálogo para tentar acertar as coisas, outros tive diálogo. E às vezes o diálogo levou até o término porque foi uma coisa do tipo, não dá, não funciona pra gente. Definitivamente não funciona. Né? Então acho que cabe muito ver cada um, ver como funciona para si. Mas eu acho que dialogar realmente é muito importante. Fundamental, baby. Só que para a gente ter esse diálogo maduro, tem que ter esse processo de autoanálise, de autoobservação. Para a gente entender por que isso, emocionalmente, me abala tanto, me deixa puta ou me deixa muito chateada. Porque, tentar identificar o máximo que der da origem desse incômodo. Porque quando você tem o conhecimento disso, né? Aí você consegue expor, porque quando você não tem esse entendimento, a sensação que bate na gente, pelo menos eu sempre me sinto assim, eu me sinto acuada, eu me sinto com raiva porque eu não sei, eu me sinto irritada, mas eu não entendo o porquê, e se me bate aquela necessidade de conversar, de falar isso para o outro, eu não vou chegar da melhor forma, como não cheguei muitas vezes. Com a emoção ali na frente, atropelando tudo, acusando, apontando o dedo. E infelizmente, eu não tive bons resultados a partir daí. Se o que tinha tudo que poderia ser uma conversa madura em prol do desenvolvimento de ambos, do desenvolvimento da relação, ali se perdia pela forma como eu acabava me expressando, né? E é por isso que a gente tem que se questionar. Por que disso?
eu sou muito impulsiva, eu fico com raiva e na hora eu já quero responder, sabe? Reativa mesmo. E tô aprendendo a lidar com isso, cara. Não é fácil, é foda pra caralho, né? É um passinho de cada vez. Tô precisando ter muita paciência comigo mesmo, mas se a gente não se questiona, não entende como que é a nossa própria dinâmica dentro do relacionamento, como que a gente vivencia o amor, a gente vai ficar sempre com esse sentimento de frustração, vai passar a contar, sabe? Vai falar que é falta de sorte, que nada dá certo, né? E que eu nasci para ser forever alone, e não é bem assim. Tudo isso por quê? Porque a gente não encontra respostas. Então, e aí acho que a gente cai na questão até que a Fernanda Andrade levantou, né? De como foi na sua criação, né? Como você recebeu o amor na sua criação, né? E o que leva você a procurar. E aí muitas vezes a gente acaba repetindo padrões e que a gente fala, de repente, hoje em dia está muito na moda falar que todo mundo é narcisista, né? E só 1% da população mundial é narcisista. Então, e diagnósticos, né, de especialistas da internet, maravilhoso, né? Hoje o que mais existe na internet são especialistas em tudo e ninguém sabe de nada. Nós já falamos que não somos especialistas em nada, tá, gente? Já deixamos isso bem claro, né? É bom deixar isso bem claro. Então, assim, e aí você entra nos tais frequentes relacionamentos abusivos, que nós temos muitos, e não necessariamente é uma pessoa narcisista ou que tem algum transtorno, né, psicológico. Então, como que a gente faz para não cair nisso, né? Para entender o porquê que a gente está buscando determinado tipo de amor e porquê que a gente aceita esse tipo de amor, né? Aquela coisa do, a pessoa é tão legal e só arruma, tem o dedo podre, né? O famoso dedo podre, né? Por que todo mundo que é legal tem dedo podre? Eu acho que eu simplificaria a pergunta dessa forma. Olha, sem querer ser repetitiva, mas voltando a bater na tecla do autoconhecimento. Você falou, né, desse comentário da Fernanda, muito interessante, e acho extremamente pertinente, porque a forma assim como nós fomos criados, o que nós presenciamos da relação dos nossos pais tem uma influência muito forte nisso tudo. Eu consigo elencar uma série de coisas ali que eu presenciei, né, quando eu era pequena, vendo a relação dos meus pais, a forma como aquilo tudo era tumultuado, sabe? Traições, ausências. Nunca houve caso assim de violência doméstica, graças a Deus, dentro da minha casa. Mas atitudes agressivas, entendeu? Tipo essa com o microfone. Exatamente. Não, essa já foi física. Então, isso influencia muito. Eu sei exatamente, assim, né, os aspectos da minha criação que influenciaram na minha forma de me relacionar. Inclusive, na relação com o meu pai. Pai, eu te amo pra caramba, viu? Mas eu sei que você fez o melhor que você pôde, mas tem umas coisas que fuderam a porra toda. Ela quer cancelar o canal, gente. Ela tá tentando dar um jeito. Brincando. Mas a gente já falou, né? Acho que a gente vai acabar voltando muito nisso do autoconhecimento. E por mais que a gente tente se autoconhecer, né? Claro, o psicólogo ajuda muito. Você está fazendo leitura, né, de um livro que você comentou no começo, e também ajuda muito, né? Mas como que a gente faz para mudar toda essa percepção que a gente tem com relação ao amor, ao que a gente busca para ser amado, porque quem ama quer ser amado, né? Sim. Eu ouvi esses dias isso, e eu acho que faz total sentido. Quem ama quer ser amado. E aí, como que faz pra gente mudar essa percepção? Porque muitas vezes é uma projeção, esse amor, né? Então, o que acontece, né?
Nem tudo o que acontece na nossa vida é exatamente como se apresenta. O que a gente consegue ver, na verdade, é só uma fraçãozinha. É só um pedacinho dessa realidade. E a gente não tem esse conhecimento total porque dessas dificuldades, desses desafios no amor, porque tem outras coisas que acontecem em outros níveis que a gente nunca foi estimulado a desenvolver, a conhecer. A gente pode ter ouvido falar desses outros níveis, mas a gente nunca se aprofundou neles, porque a gente é educado, é condicionado a focar no que a gente pode ver, resolver, entender, e não naquilo que a gente sente, como que aquilo reverbera dentro de nós. Então, com esse aparelhinho aqui, ó, que está na palma da mão, a gente tem acesso a tudo que está acontecendo no mundo. Mas a gente não consegue ter acesso a uma coisa mais básica do que tudo isso, que é a gente mesmo. Exato. Então, a gente tem... Até porque o perfil do Facebook ou do aplicativo de relacionamento, você coloca uma versão de você ali, né? Exatamente. E não que seja errado no sentido de que você esteja mentindo, mas muitas vezes você acredita que você é aquela versão. Exato. E na verdade você nem se conhece a ponto de dizer qual que é a sua versão real. E sobre essa questão da percepção, né? Eu percebo que muitas pessoas, elas se relacionam de uma maneira... Desculpa, baby. De uma maneira insatisfatória, justamente porque elas não se conhecem, elas não sabem o que as agradam, o que elas de fato querem dentro de um relacionamento. Muitas vezes a gente está tão focado em atingir um resultado, né, que a gente não para pensar, tá, mas por que eu quero? Ou em agradar o outro, né? Exato. Para manter a relação. Ou para chegar no resultado, e quando chega no resultado, manter esse resultado, que é a relação em si, né? E então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que, além da gente ser esse corpo físico, estava falando, né? A gente tem, né, outros níveis mais sutis, que são... Então, além desse corpo físico aqui que está interagindo com esse mundo exterior, a gente também é um conjunto dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Ou seja, nós temos outros corpos que também interagem com esse mundo, que são os nossos corpos emocional, mental e espiritual. Você até preparou um slidezinho para isso, né? Isso, Ale. Se você puder colocar a imagem aí que tá dividido aqui. Quem quiser tirar um print, né? Que eu trouxe aqui esse slide explicando o que em tópicos, né? Que compõem cada um desses corpos. Boa. Quem não conseguiu, volta aí um vídeo um pouquinho, dá o print da tela. Que é bem legal ler sobre isso. É bem bacana. Como é bastante informação, então ele ficou um pouco pequenininho, né? Então não dá para ver com tanta clareza aí. Mas é só voltar e tirar o print que vai dar tudo certo. Bom, como eu estava falando, né? Nós temos também esses corpos aí, o emocional, o mental e o espiritual. E cada um deles, né? O corpo emocional, ele traz, né, toda a nossa bagagem emocional. E o que é a emoção? A emoção é tudo aquilo que nos afeta que vem do externo. E o pensamento, que é gerado ali no corpo mental, é quando a gente dá nome para essa emoção. E o espiritual é aquele que nos linka, né, à nossa divindade, ao nosso ser, nosso eu superior. Não está atrelado a nenhum tipo de religião, embora a religião ela possa ser um possível caminho para que a gente manifeste a nossa espiritualidade aqui, né? E então a gente buscar ter essa percepção. Por isso que eu falei mais cedo dessa questão, né? Que veio no meu entendimento lendo esse livro? Que um aspecto é que muitas vezes eu tentei racionalizar os meus sentimentos achando, né, que
ali estaria a resposta. Só que tem sentimento, baby, que não dá. Por mais assim que você pega, que eu falo, né? No corpo emocional a gente processa as emoções e no corpo mental a gente denomina essas emoções, né? E não tem momentos em que a gente não consegue, a gente tem que sentir. Por exemplo, você conhece uma pessoa, ela é super atraente, bonita, simpática. Então, aqui no mundo... Posso fazer um adendo só sobre essa questão da pessoa ser bonita, simpática, não sei o quê? Acho que vale sempre lembrar, tá? Beleza é muito relativo. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Dentro do conceito não está falando de padrões de beleza aqui, tá bom? Dentro do conceito de beleza de cada um, tá, gente? E... Nossa, onde é que foi que eu... Peraí que eu me perdi. Desculpa. Me perdi aqui, gente. Eu tava falando... tava dando o exemplo, né? Da gente conhecer uma pessoa que, aos nossos olhos, ela é bonita, ela é atraente, simpática. Então, dentro do... No campo físico, se deu um encontro ali muito harmônico. Mas, dentro ali do seu campo emocional, no seu campo espiritual, alguma coisa te incomoda. Já aconteceu com você, baby? De você conhecer uma pessoa que, aos seus olhos, assim, ela é muito bonita, ela é atraente, tem coisas ali que você gosta, atributos que te chamam a atenção, mas que alguma coisa você fala, putz, alguma coisa ali não deu a liga? Opa! Então, porque houve... Quem nunca? Porque houve a interação além do nosso físico, do nosso mundo físico, daquilo que é tangível, daquilo que a gente vê. Porque no mundo físico a gente vê a fisionomia, a gente vê as expressões, como você está me vendo agora. E o contrário também. De passar uma pessoa e você olhar para a pessoa e você vê que a pessoa é completamente fora dos padrões impostos aí de beleza. Exato. Você olha e você fala... Você até se questiona, por que eu estou olhando para essa pessoa? Sabe? E sem conhecer a pessoa, mas de cara você já tem... Porque seus corpos mais sutis se conectaram de alguma forma. Possivelmente, que eu acredito muito nisso, é questão de vibração. Não sei se você já viu um vídeo lá na rede vizinha que mostra um cara ele batendo num negócio lá que emite uma vibração. Tem aqui eu não sei como é que chama aquele negocinho, aquele instrumento que... O Ale deve saber, Ale. Lembra aí a gente, hein? É aquele que parece um Y, não é? Isso, ele é assim, curva, e você bate, ele vibra, né? Então, tem esse vídeo, ele é muito interessante. Então, tá aqui um dele, paradinho. É diapasão? Acho que é alguma coisa do tipo, entendeu? Tá ali. Ele tá no... Tem uma bola encostada. Acho que é alguma coisa assim, ali. É um frequencímetro, o Ale tá falando aqui. E aí, tem uma bolinha encostada em um deles que tá lá. O cara vem com um que tá na vibração de 512 Hz. O que tá parado tá em 440. Aí ele bate o de 512 Hz, não acontece nada no de 440. Quando ele troca por um que está na vibração de 440 Hz, que ele dá o toque, emite a vibração, automaticamente o outro, que está ali parado também em 440 Hz, a bolinha, ela vibra. Então, certo. Mostrando, né, comprovando a existência das ondas frequenciais, né? Então, quando acontece esse inverso logo de cara, que, tipo, você fala assim, a aparência física é totalmente fora do que eu gosto, acredito, que me atrai, mas qual foi a outra coisa que me... E foi quando aconteceu justamente essa mesma frequência, mesmo padrão vibracional. Eu acredito nisso. Isso, Ale acabou de confirmar a diapasão. A diapasão, tava certo, hein, Cris? É isso aí. Valeu, Ale. Então, as sutilezas atuantes, né, desses corpos, você entendeu o que eu falei, né? Então, sim. Vibrando no mesmo padrão ali, eles ressoam entre si. Quando há essa divergência do padrão vibracional,
a gente passa despercebido. E se a gente for parar para pensar, né? A gente vibra em tudo quanto é padrão. É tanta coisa que acontece que eleva e que abaixa a nossa energia. Tá? E aí é falando mesmo, quando a gente fala de padrão vibracional, entra nesse aspecto de energia, que entra nessa parte mais sutil. É quando a gente não consegue, por não ter o conhecimento de como lidar com isso, com esses padrões, com esses corpos mais sutis, que a gente fica tentando racionalizar os sentimentos. Eu não estou dizendo que seja 100% errado racionar o sentimento. Tem momentos em que a gente tem que botar sentimentos de lado, acalmar as nossas emoções e ser mais racional. Mas o que a gente precisa entender é que para tentar melhorar a nossa vida amorosa, a gente precisa também ter o desenvolvimento, o conhecimento, reconhecer esses outros corpos sutis. Porque muitas vezes a gente acaba insistindo, né? De repente, pela aparência, você acaba insistindo numa pessoa, mas que tá nítido, você percebe que não dá certo aquilo, mas você quer levar adiante porque você se sente atraído pela pessoa, seja pelo corpo físico, né? Ou seja, de repente, por ter enxergado algumas afinidades, como você citou, e você acaba não querendo acreditar nos sinais, né? Que mostram assim, não, isso aqui não vai dar certo. Exatamente, porque a gente fica preso no que a gente está vendo, no que a gente entende. Agora, eu recebi aqui uma mensagem muito legal. Hoje a gente tem plateia aqui assistindo. E quando a gente falou sobre o diálogo, eu acho que entra muito nessa questão da frequência também, né? E a que escreveu aqui pra gente, falando que do diálogo, talvez mais importante do que a tentativa do diálogo seja a escuta e o tempo de cada um para processar e entender ou refletir aquilo que foi compartilhado. Ouvir o outro sem julgamentos e reações. Ao nutrir uma escuta genuína, conseguimos ter mais clareza sobre nossos sentimentos, além da empatia sobre os sentimentos do outro, tentando assim se posicionar com honestidade e sem promessas vazias. É isso mesmo, por quê? E isso é uma coisa que eu tomo muito para mim. Tomo posse disso que foi relatado para mim, por quê? Impossível, lembra que eu falei? Sim. Então, hoje uma parte que eu estou aprendendo, através até mesmo desse livro, é como segurar a onda, esperar a hora certa. Não é esperar para responder logo de imediato. Por mais que o ímpeto seja, né? E eu acho que muitas pessoas, elas recebem, às vezes, uma determinada informação, elas nem processaram direito aquilo, vem a emoção primeiro, lembra, a emoção é o que vem no mundo exterior, e a gente tem que trazer para o nosso mundo interno, refletir exatamente como a Thaís falou aí nesse comentário, né? Para ter esse tempo de resposta, a gente não precisa responder, a gente tem que refletir muito bem. Porque se aquilo me trouxe uma emoção que não é tão positiva, se aquilo me incomodou, peraí. É porque ressoou aqui dentro. E eu preciso entender o porquê daquilo. E qualquer resposta que eu, por exemplo, Débora, possa dar nesse momento, totalmente reativa, vai dar bosta. Com certeza. Vai dar bosta. Eu vou atropelar e vou falar coisas Efeito borboleta. Das quais eu vou me arrepender. Vai virar um tsunami do outro lado. Exato. Coisas, e, sabe, chega de falar sem pensar e me arrepender depois e perder grandes oportunidades. Sim. E não só a oportunidade de manter o relacionamento ou de ficar com aquela pessoa, mas uma oportunidade do meu crescimento, do meu aprendizado. Né? Conte-me mais, Débora, conte-me mais. Bom, falando um pouquinho sobre essa questão, né, do como que funciona, né, essas sutilezas, né? Essas sutilezas desses corpos mais sutis, assim, eles se dão de uma forma bem diferente do que dão no corpo físico. O nosso corpo físico, ele tem essa limitação aqui, você tá vendo? Onde começa a minha mão, onde termina, né? Os dedos, tudo, né? E aí, o que ocorre? Nos outros planos sutis, mental, espiritual, emocional, isso não tem essa delimitação física. Eles são muito mais fluidos, muito mais ágeis. Então, não dá para a gente lidar com estes corpos,
mais sutis, da mesma forma que a gente lida com o nosso corpo físico, né? Então, aqui, ó, vou trazer um exemplo. Eu tenho a ideia, né, o pensamento de ir para academia, para ter um corpo mais bonito, mais definido, enfim, whatever. No campo das ideias, ou seja, dentro do plano mental, a ideia, eu já me vejo lá na academia, já me vejo com o corpo que eu quero, me vejo treinando. Eu tô te falando isso tudo, eu acho que você também já está conseguindo visualizar. Sim. Vai visualizando isso. Ou seja, dentro do seu corpo mental, isso já está acontecendo. Se você pensar até mais a fundo, se você se vê satisfeito com o resultado que você pode atingir a partir do momento que você põe em prática essa ideia. Não, o legal é que o corpo mental, na verdade, ele já te coloca no resultado final na academia, né? Exatamente. Você chega na academia já malhado. Exato. E aí, o que acontece? Você até sente essa alegria, né? Sim. Essa felicidade. Nossa, gostosona. Que bondão. Só que na matéria, aqui no mundo físico, é diferente. Então, você já percebe, a gente já tem essa diferença de timing. Aqui, nos planos sutis, é tudo mais rápido. Como eu falei, mais fluido, é mais abstrato, vai e vem. Né? E no físico, não. Ele é mais denso, é matéria que a gente está falando. Então, ele vai levar mais tempo, vai demandar esforço. Por isso que muita gente fica presa só ali, muitas vezes, no plano mental, porque não sabe lidar com ele, fica só imaginando. Faz o primeiro e o segundo passo, né? Se matricula na academia, compra roupa para ir para academia e nunca vai. Não, fora quando não paga, faz o plano anual. Então, se matricula na academia fazendo o plano anual, porque né? Não, esse ano eu vou. Não, vou fazer o plano anual porque eu vou seguir. Não. Não. O corpo físico já entrou em ação, só faltou malhar. Exatamente, entendeu? Então você percebe que são características diferentes? Sim. Né? E vou dar um outro exemplo que eu acho também bem interessante, que ilustra bem essa situação. Né? A gente é uma ponta de um iceberg. O que a gente vê da ponta ali do iceberg é o mundo físico. Não só o nosso corpo, como o mundo físico que está no nosso entorno, né? E ali por debaixo, submerso nas águas, estão esses outros corpos sutis, que a gente não consegue ver, que é invisível aos olhos, né? E nessas horas eu lembro, né, daquela frase do Saint-Exupéry, que fala, né, que o essencial é invisível aos olhos, né? E é exatamente isso. Então, é essencial que a gente enxergue esses planos mais sutis, alinhos com o nosso plano físico, para que a gente possa identificar esses padrões, entendeu? Para que a gente possa ter mais plenitude conosco, Cris. O bom relacionamento com o outro vai partir do momento em que eu tenho esse bom relacionamento comigo. Ou seja, no fim das contas, tudo volta para nós. Sim. Que está girando em torno da gente, né? O que a gente atrai para a gente é como se fosse uma órbita, mais ou menos. Você tem que organizar o seu campo gravitacional para você conseguir orbitar. Exatamente. Exatamente, né? Então, e a gente interage um com os outros, né? Que estão assim no nosso entorno, em todos os níveis, só que por conta de um condicionamento, da forma como somos criados, a gente é condicionado a ver só mesmo isso aqui, ó, o que é palpável, o que é tangível. Porque muitas vezes, por mais que você se sinta bem com a pessoa em determinadas situações, né, em alguns campos da relação, seja de repente o sexual, seja de repente um momento de carinho, seja uma companhia para assistir um filme, tem outros momentos que aquela pessoa acaba te fazendo mal, né? Então pode ser que você esteja numa frequência parecida, mas não exatamente igual, né? Pode ser que a órbita que você tem ali não sustente toda a constelação ou todo o sistema galáctico ali envolvido, né? Então, eu estou usando exemplos que eu acabo não conseguindo usar. Mas vamos lá. Não, mas assim, para entender
Porque se você não conseguir realmente, o que eu estou entendendo do que você está falando se você não conseguir se entender, você não conseguir se conhecer melhor, né? Ou seja, se você não tiver um bom relacionamento com você mesmo, dificilmente você vai ter um bom relacionamento com outras pessoas. Exatamente. Envolve uma série de situações. E um exemplo, né, de como que a gente não trabalha esses aspectos, as nossas inteligências, né? Um exemplo que está no próprio livro, né, que aqui fala o seguinte, né? Você treina Gente, vai ser na colinha mesmo, tá? Imagina que você treina apenas um lado do seu corpo físico e o outro lado fica ali, inativo, parado. A gente já imagina algo torto, certo? Um tenista, né? O tenista tem o braço direito, mas depende do lado que ele joga, né? O braço que ele segura a raquete normalmente é mais desenvolvido do que o outro, né? Eu fiz tênis até os 11 anos. Eu comecei a jogar tênis com 11 anos e todo mundo tirava sarro de mim que eu ia ficar com o braço mais forte, um braço mais forte que o outro. Por isso que eu lembrei da... E eu que nem jogo tênis e tenho cotovelo de tenista. Mas enfim, abafa o caso. Deixa essa zite pra lá. E aí que diz o seguinte, né? Que a gente faz essa mesma coisa com as nossas inteligências, né? A nossa inteligência lógica, a nossa inteligência emocional. A gente é ensinado a desenvolver a nossa inteligência lógica em detrimento da nossa emocional. E aí fica essa coisa desproporcional, né? E as experiências desagradáveis que nos acontecem é reflexo desse desequilíbrio, Cris. Faz sentido isso para você? Claro. Claro. Por quê? Porque a gente quer o palpável, o concreto, e eu falo isso, tá? Me incluindo nessa, não é tipo me tirando desse negócio, não, é porque a gente quer garantia. E eu acho que tem o seguinte também, né, Débora? Nós vivemos num mundo materialista. Além de material, materialista também. Né? Eu falando como homem, desde criança sendo cobrado assim, se você não tiver um bom emprego, se você não tiver um bom carro, se você não tiver uma boa casa, você não vai ter uma família. Exatamente. E isso assim é uma cobrança que é feita com a maioria dos homens, que o homem tinha que ser o provedor, pelo menos, né? Exato. O pessoal da minha geração tinha muito essa cobrança do homem ser o provedor, e então você acaba se apegando ao quê? Se eu não tiver os bens materiais necessários, eu não vou ter ninguém. Exato, ninguém vai me querer, porque eu não estou dentro do que é imposto pela sociedade, né? E ao mesmo tempo nas ficções, nos desenhos, nos contos de fadas, Exato. Sempre quem era o alvo das paixões era o príncipe encantado. Exato. E aí, mas Débora, Cris, o que isso tem a ver, né, com relacionamentos afetivos? Porra, tudo. Tudo. Por quê? Cara, se você tem essa visão distorcida, porque é uma visão distorcida, tá? De que você é fracassado porque você não tem aquilo tudo que a sua família falou que você deveria ter, aquilo tudo que eles te ensinaram a buscar por, né? E você não se enquadra, não está dentro do que a sociedade acha que é considerado como uma pessoa de sucesso. Quando você se depara com uma pessoa que tem esses requisitos que são impostos pela sociedade, automaticamente você se diminui. Ai, caramba, Alê, não me mata. Entendeu? Eu amei esse layout, mas esse microfone eu não estou sabendo lidar. A gente tá usando um layout novo, claro que todo mundo já percebeu, né? Para mostrar também... Eu tô bagunçando tudo aqui, gente. Tô tentando me ajeitar. Para não destruir todo o cenário até o final do episódio, a gente vai continuar pelos próximos... Olha lá, já derrubou uma luz. Tô derrubando tudo aqui. Gente, desculpa, perdoa, Débora, perdoa. Ela tem gêmeos em algum lugar no mapa dela que faz ela fazer toda essa bagunça. Mas eu tô toda exprimida aqui também, em minha defesa, tá? Débora, qual que é o nome do livro que você tá lendo? Eu não sei se você já falou. Para que o Amor Aconteça, da Cecilia Kamatsu, da coleção Personare. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o título certinho, tá? Para quem quiser procurar para ler, é um livro muito bacana, tá? É bem legal.
né? Então, Débora, eu acho que a gente está prolongando bastante. Eu sei que é um assunto que dá pra gente ficar horas e horas falando, né? Tanto que já é o segundo episódio que a gente fala sobre amor. E você tem alguma coisa que você acha importante a gente continuar falando nesse episódio especificamente, já que está com base no livro que você está lendo, nas suas experiências, e que você até pontuou que seria legal a gente fazer esse episódio também falando novamente sobre amor, além do que já foi pedido pra gente fora do ar, né? Outras pessoas que viram e falaram sobre a questão de um episódio ser pouco. Não, na verdade, assim, né? Para complementar, eu acho que é muito importante a gente o quê? Fazer mesmo. Vou bater de novo nessa tecla do autoconhecimento, a gente olhar para si, buscar informações sobre como que esses outros corpos sutis, eles atuam, né? Eles interagem com o nosso corpo físico e como o conjunto disso tudo, né? Como que a gente pode, a partir do conhecimento de todos esses corpos, né? Como que a gente pode interagir melhor primeiro com o nosso mundo interno, e depois com o mundo lá fora. Obrigada, Lê. É esse livro mesmo aí. O Alê é demais, né? O Alê é tudo de bom. Então seria meio que... a ideia seria conseguir harmonizar. Harmonizar, exatamente, entendeu? É sair um pouco da posição de vítima. Muitas vezes, né? Como eu falei, a gente olha muito para o outro, para o que o outro me fez, como eu estou me sentindo. Mas por quê? Caralho, eu tô me sentindo desse jeito. A gente não se pergunta isso. A gente só foca na dor, na dor, na dor. E, cara, a dor, ela... Ó, você tá com febre. Você tá gripado, você tá com febre, você faz o quê? Você toma um antitérmico para baixar a sua dor, tá? Mas vamos supor que você só tá com febre e você não sabe por que você está com febre. Você não vai ao médico, você toma um antitérmico, beleza, você resolveu a febre, passou. Mas você não sabe a causa dessa febre. Sim. E em qualquer momento ela pode voltar. É a mesma coisa que acontece com as nossas emoções. Por quê? A gente tem que se perguntar por que está doendo. Por quê? O Pedro Calabrese ele falou que a dor emocional ela dói tanto. Pedro Calabrese é um professor, neurocientista, né? E ele diz que a dor emocional ela dói tanto quanto uma dor física. Se não me engano, foram feitos até alguns estudos ali dizendo, né, que o Tilenol ele pode ajudar a amenizar a dor emocional, porque as reações fisiológicas que ocorrem no nosso corpo são semelhantes, né, da dor física e da dor emocional. Só que a dor emocional ela é muito mais dolorida porque muitas vezes a gente não compreende a origem dela. A gente sabe, a gente tem ali alguém que possa ter causado alguma situação externa que reverberou e gerou essa emoção, essa dor emocional, mas a gente não sabe por quê. E aí que entra a questão de você verificar por que está doendo. Tá, ele foi sacana, ele foi filho da puta, me magoou, me traiu, enfim. Mas a gente tem que olhar, investigar, porque a dor ela é um sinal. Ela vem para sinalizar que algo no teu emocional não está legal e que você precisa investigar. Sabe? É que nem você tem uma dor de cabeça, a dipirona tá ali e você não toma. Você entendeu? É basicamente isso, né? Então, um exemplo, eu tô chateada com meu parceiro porque numa noite em que eu queria muito estar com ele, ele vira para mim e fala, olha, eu não vou te ver hoje porque hoje eu vou sair com os meus amigos. Aí eu fico puta da vida, emputecida ali, magoada, me sentindo rejeitada, abandonada, preterida, né? Mas antes de eu ir lá, brigar com o cara, falar, você não me considera, você não pensa em mim, você isso, aquilo, sabe? Sim, pesar. Né? Pesar na da pessoa. Se você não faz isso, ou você engole a seco, né? Não fica só remoendo aquilo internamente. Enfim, as duas coisas são uma porcaria de você fazer. Então, quando você se sente dessa forma, já vem aí um questionamento. Por que, caralho, tô me sentindo desse jeito? Sim. Né? O que sabe... eu acho que nesse ponto é importante até citar também que tem muitos casais... Eu já tive relacionamentos desse tipo,
que eu acabava não fazendo as coisas para usar isso como uma carta assim, pô, mas eu não saio. Por que você vai sair? Ah, você não sai por uma opção sua. Exato, exatamente. Mas que usava vem... isso de forma Exatamente, manipuladora. Exatamente. Sabe, tipo, uma forma de exigir do outro que haja da mesma forma como você. Porque a gente quer aquela garantia de que da mesma o que eu estou entregando, eu vou ter de volta. Exato. Né? E não é bem assim. E aí, será que... Aí vale, sabe, muitas vezes nesses casos que a gente fica magoado porque a gente tinha um planejamento, esse planejamento foi frustrado em relação ao outro, né? Queria passar a noite com você e você vai para o rolê com seus amigos. Aí, sabe, além de buscar o entendimento do porquê que aquilo está me magoando tanto, também tem que me perguntar, será que de fato ele está trocando os nossos momentos para estar só com os amigos? Está acontecendo isso? Será que não são as minhas carências? Não é, sabe? Sim. Será que não é a minha criança interior, mimada, birrenta, batendo o pezinho porque não teve o seu desejo frustrado? Então... É que o se conhecer é complicado por causa disso, né? Porque faz você olhar para você com um olhar crítico, mas não o crítico de cobrança que a gente está acostumado, de trabalho, de eu tenho que ser o melhor profissional, eu tenho que... Não, é você se melhorar, você enxergar seus defeitos. Exato. E falar assim, pô... A gente tem que se confrontar e a gente evita esse confronto ao máximo. Sim. Porque a gente não quer saber que a gente tem evita até o espelho, né? Exato. Imagina olhar para dentro. Sabe, mas esses pontos, quando se está dentro de um relacionamento, são muito importantes, justamente para uma boa convivência. É difícil viver a dois, né? Quantas vezes, né, a gente não conhece casais e casais que falam, eu amo ele, mas puta que pariu, é foda conviver. Mas é foda como? De que jeito, né? Falar assim é muito abrangente. Não tem como a gente ter essa dimensão, a pessoa falando ali, mas tá, se para você é desse jeito, você já parou para pensar? Eu acho que o viver a dois é tão difícil que na época da pandemia teve um boom de divórcios, né? De separação. Que as pessoas estão tão acostumadas à rotina diária de os dois ficam no trabalho o dia inteiro, chega em casa, janta, dorme, acabou, não convive praticamente. Exato. Né? E na pandemia muita gente, todo mundo, né, foi obrigado a conviver mais com os parceiros. E aí aconteceram diversos divórcios, né? Quantas pessoas você não conhece, eu não conheço. Exatamente. E aí é muito aquela questão, né, de você não saber se comunicar, de você não saber se posicionar. Muitas vezes a gente também não sabe o porquê que aquilo incomoda e tem que buscar isso, né? Acho que a gente tem que sair da cadeirinha de criança e sentar na cadeira de adulto que somos. Esse negócio de seja você ralhar, você brigar, você dar showzinho com a pessoa porque frustrou o seu planejamento, né? Cara, tem que entender o porquê disso e comunicar. E a gente cai de novo nas expectativas, né? Exato. Sabe, eu particularmente, falando por mim, assim, quando você combina determinada coisa com uma pessoa e há uma mudança de planos sem um prévio aviso, assim, sem uma conversa antes, tal, para mim é muito frustrante. De verdade, tô sendo bem sincero. Mas se chega num ponto da pessoa vir conversar, falar, pô, surgiu uma outra coisa para fazer e tal, a gente tinha marcado de ficar junto, mas você se importa? Fala, porra, dependendo do que for outra coisa, eu falo, eu teria ido já, mas não teria ido, eu teria perguntado antes também. Então eu me frustro com isso. Isso é uma coisa que me frustra de verdade. E você não tá errado por se sentir frustrado. Aí que tá. A questão é assim, a gente entender. Entender não significa que a gente vai futuramente se livrar das frustrações. Esse entendimento, na realidade, é tudo para que a gente saiba lidar melhor com essas coisas. Que nem eu estava falando, conversando com a Tara, na hora que a gente estava vindo para cá, que eu falei para ela, cara, não adianta eu querer que ele mude.
Eu não tenho esse poder. A pessoa muda por ela por ela, não sou eu que faço isso. Eu tenho que olhar para mim, como que eu não vou deixar que aquilo me afete tanto, né? Então, é a gente ter a maturidade que, apesar de meu desejo, a minha vontade foi frustrada, é entender que o outro tá no direito dele. Vamos ficar puta? Vamos ficar puta pra cacete. Vamos ficar meio de beicinho, às vezes até dormir de bundinha? Porra, vamos. Mas depois, sabe? Porque a gente também precisa viver a emoção. Não é abafando também. Aí entra naquele outro caso. O Ale tá abafando a emoção dele, te bater. O Ale vai me amarrar na cadeira. Ó, bondage. Enfim, voltando aqui pro assunto. Não adianta, né, a gente não identificar. Tem que viver, sentir, dar nome aos bois e depois passa. Depois passa. Ou, muitas vezes não é... Eu acho que quando casais que estão num patamar de chegar nesse tipo de situação e levar isso muito de boa, cara, eles estão muito tempo juntos. Sabe, são anos, é uma estrada de cumplicidade, cara. Sabe, eu não estou falando de 5 anos. Estou falando de, no mínimo, uns 15, 20 anos de convivência, de parceria. Então, não é é uma construção, velho. Existe a necessidade de muita compreensão, de muito respeito, de saber até onde eu consigo lidar com aquilo, por que aquilo se torna um limite, como tá. Ele é uma pessoa que eu prezo muito, ela é uma pessoa que vale muito a pena. Então, como que, sabe, não é mudar porque o outro está exigindo isso de mim, mas porque eu tenho a consciência de que, tá, se eu fizer um ajustezinho aqui, vai melhorar a minha relação. E é assim que a gente constrói bons relacionamentos. Faz sentido para você? Sim, concorda? Concordo plenamente. Sabe, como eu falei, sai da cadeirinha de criança, senta na cadeira do adulto. E isso implica, cara, em mexer com a dor. Limpar o machucado, carcar a piaba ali no mertiolate, vai arder pra caralho. Mas, cara, é assim que o processo de cura, de autoconhecimento se dá. Não é fácil. Por isso que muita gente, sabe, não encara. Porque vai mexer com muita coisa, vai te dar sentimentos de raiva, de frustração, de vergonha, de culpa. E a gente não quer sentir isso. E até você se colocar no lugar do vilão da história, né? Porque muitas vezes você já saiu falando a história, colocando a pessoa como vilã. Exato. E de repente, num determinado momento, você para analisar e fala, opa, peraí, condenei a pessoa errada. Exato. E se a gente parar para pensar, né, que cada ação gera uma reação, não fazendo incentivo a nenhum tipo de comportamento reativo, não é nesse sentido, né? Mas é verdade. Você vai... é aquele negócio que fala... A vida não é um ping-pong, né? Essa é a verdade. Não precisa ser um ping-pong. Tipo, jogar uma bolinha, você tem que rebater. Exato. Mas tem a resposta. Sim. Porque conforme aquilo que se passa no nosso mundo interno, no nosso nível mental, no nosso nível emocional, e como a gente interage, né? Ou seja, a partir daquilo que a gente emana em termos de vibração, de energia para o mundo exterior, cara, a gente tem o feedback disso. Por isso que eu falo, precisamos desenvolver os nossos corpos mentais, emocionais e espiritual. Porque esse feedback a gente só consegue ter a percepção quando eles estão, sabe, no processo de desenvolvimento ou mais desenvolvidos. Porque... E equilibrados e em harmonia, né? Exato, porque eles reverberam no nosso mundo físico. Por isso que muitas vezes a gente não entende. Pô, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa... sabe, bacana. Batuta, né? Bem intencionada. Por que eu só atraio embuste? Dedo podre. Muitas vezes porque por dentro, no meu emocional, eu estou vibrando na escassez, no medo, no desespero.
Lembra que eu falei de frequência? Sim. É isso, é essa frequência que eu estou emitindo. Semelhante atrai semelhante. É esse tipo de frequência que eu vou atrair para minha vida. Por isso que muitas pessoas, por mais sensacionais que elas sejam, elas acabam atraindo relacionamentos abusivos e tóxicos por conta disso. Porque não conhece a atuação ali dos seus, a interação dos seus níveis mais sutis de energia ali. Tá vendo, pessoal? Vamos lá. Aonde você quer vibrar? Você quer atrair o que para você? Você quer atrair alguém parecido com você? Você é tão legal assim? Né, Débora? Exatamente. Então, assim, a gente foca muito na dor. Nossa mente, ela é adicta na negatividade, né? A gente fica muito preso nisso. Então, tipo, eu tô sentindo dor, tô sofrendo, tô doendo. Ele fica arrastando essa corrente pro resto da vida. E as porradas no microfone, né? Enfim. Então, eu acho que, só recapitulando, é olhar para a dor mesmo como a dor emocional como um grande sinalizador do que nos incomoda e fazer essa investigação profunda, tá? Se possível, sempre com o acompanhamento de um terapeuta, um psicólogo, né, que pode te nortear nesse processo. Sozinho é possível, com certeza, mas você tem que estar bem dedicado, bem empenhado, pesquisar bastante, ler muito. Não, e ter um suporte é importante nessa situação. Com certeza, uma rede de apoio ali, seja algum amigo muito próximo, sabe, família. Como se fosse mergulhar em apneia sem uma corda para saber onde que está a superfície, caso você perca o ar. Né? Então, encare o terapeuta como a cordinha para você voltar do mergulho. Exato. Então, é isso, sabe? Busque sempre... Ou rodinha. As rodinhas da bicicleta. Verdade. Exato, daí o nome do nosso podcast aí. Já se inscreveu? Já deixou seu like? Tá na mesma frequência? Tá vibrando na frequência do De Rodinhas? Vamos todo mundo... Vamos lá se inscrever. Dá um like aí no vídeo também. E o que mais, Débora? Bom, eu acho que a gente chegou aqui no final desse episódio, acho que que eu tinha que eu queria compartilhar, né, sobre todo esse conceito aqui. Tô olhando na minha colinha para ver se eu não deixei passar nada, né? Você tinha falado algo do Walt Disney, uma frase do Walt Disney sobre o pensamento. Ah, tá. Sobre sonho, né, na verdade. Tem uma frase do Walt Disney que fala, né, se eu posso sonhar, eu posso realizar. Poxa, tá vendo como que isso tá intrinsecamente ligado à interação desses corpos sutis, né? Então, é bem isso. Eu acredito que somos co-criadores, sim, da nossa realidade. Ao mesmo tempo que acredito em destino. Pode parecer tudo meio paradoxal, mas eu acredito que tem coisas, assim, que estamos predestinados a passar, mas eu acredito que algumas delas a gente... do contrário, para que teríamos o livre-arbítrio? Exato. Né? Então, partindo, né, de todo esse conhecimento adquirido, né, nesse livro, né, nesse capítulo em específico, eu acho que vai muito de encontro com essa frase do Walt Disney, né? Então... Eu entendi muita coisa que aconteceu comigo nas últimas semanas, onde que eu estava cagando aí na minha vida amorosa, e estou aqui, querendo trazer esse aprendizado, porque não é possível, cara, que eu seja a única privilegiada a estar se fudendo desse jeito. Com certeza não. Com certeza não. Né? Então eu quis trazer isso para poder ajudar mais pessoas que se identificam com essa situação. Desculpa se a fala às vezes foi um pouco confusa, né? Eu estou ainda introjetando em mim todos esses conhecimentos, mas a intenção é boa, né? E caso algo não tenha ficado de fácil compreensão, tenha ficado mais, sei lá, mais complexo, deixa nos comentários, né? Eu respondo lá. Estou ainda me ajeitando com isso tudo, mas eu quero ser mais interativa lá nos comentários. Eu vejo que tem pessoas que
que estão interagindo bastante conosco. Obrigada pelo comentário de vocês, né? Isso é muito bacana, importante para o crescimento do nosso podcast. E aí eu gostaria, né, de poder, caso não tenha ficado nada muito claro, né? Mais uma vez me desculpe pelas confusões aqui, as viajadas. Acontece. Mas a gente está sempre aí. Isso aí, estamos todo mundo aprendendo, né? Junto, né? Exatamente, de rodinhas. Exato. Um ajudando o outro a se equilibrar. Então é isso? É isso. Por hoje é só, pessoal. Gente, muito obrigada. Não tem cartinha hoje? Ah, verdade. Eu tava até esquecendo, gente. Poxa. Ai, falar de amor eu fico assim. Tava sentindo falta do barulho das cartas embaralhando. Eu tô vendo aqui qual que eu vou tirar. Eu vou mais uma vez com o oráculo aqui. A gente toma cuidado, né? Pra não voar nada. Pra não jogar o microfone longe, porque a gente é meio estabanada, né? Imagina. Né? Imagina, assim, nem pênis nisso, não masturba as coisas. Gente, a quinta série é uma maravilha. Mas enquanto a Débora embaralha, lembrando mais uma vez aí do Rede Vizinha, vamos falar assim, né? O meu arroba é Cristiano_Hollenberg_. Lá você vai conhecer meu trabalho de fotografia, de retratos, e tem mais informações. Se quiser mais informações ainda, tem como entrar em contato comigo por lá ou manda uma DM. Também tem o arroba da Débora, que é arroba a sua taróloga Débora, que aí você vai ter informações sobre as leituras de tarô, sobre as terapias que ela faz. A Débora é uma ótima terapeuta. Super indico. E tem também o Peru Studio, que não pode deixar de falar, o maravilhoso Alê, arroba Peru Studio, que está aqui com esse cenário novo, lindão pra gente. A gente está aqui experimentando esse novo formato e a gente vai decidir. De repente vocês podem votar. O que vocês preferem? Assim, verdade. A mesa é uma forma legal de vocês interagirem com a gente. Acho bem interessante isso. E para finalizar, agradecer mais uma vez ao pessoal aí do Brás Assados, arroba Brás_assados com 2 S's no final. Gente, sério, se não for o melhor frango da Zona Sul, eu arrisco dizer que é o melhor frango da cidade. Não é por nada, não. Passa lá que lá o pessoal ama frango assado. Então é isso, pessoal. A Débora vai ver a cartinha assim que a espiritualidade mandar a cartinha para ela. E vamos ver qual vai ser o recado do dia. Gente, antes de eu tirar a cartinha, eu também quero, né, agradecer aqui a presença de todo mundo, os comentários, os inscritos, todo o apoio que a gente tem recebido, né? Obrigada, tá? Por encher nosso buchinho, né? Que sem buchinho cheio não tem como gravar, pelo menos eu. Obrigada, Lê, já pela dizia força a vovó, de né? sempre. Saco vazio não para em pé. Exatamente. Obrigada, Lê, né, pela força aí, pela produção sempre impecável do nosso podcast. Eu gostaria mesmo também de saber, né, o que vocês acharam desse novo layout. Eu adorei, achei uma vibe super gostosa. E aí coloquem aí, né, se vocês preferem assim, com a mesa, né, como que ficou para vocês, né? E vamos lá, tirar a energia. Tô aqui com o oráculo, acredite na sua magia. Eu falando cartinha, né? É o oráculo e eu falando cartinha. Não, mas cartinha... Depois dá tudo errado na vida da pessoa, não sabe por quê, né? Tá todo cagado aí. Capengo, xoxa, requenguelado. Mas vamos ver aqui. Acho que ele não quer pular, não. Acho que ele tá ressentido. Vamos lá. Tá fazendo beicinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Cris. Vamos nessa daqui. Árvore, deixe-as ir. Olha, gente, eu vou ler a cartinha, né, no livrinho, mas... Porque são mais de 40 cartas, são quase 50 cartas, né, gente? Não dá para decorar tudo, né? Mas antes de eu ler, eu quero só falar um pouquinho, né? Intuitivamente, no que eu vejo aqui nessa carta. E de que forma, né, que dá pra gente
linkar com o nosso tema, antes de eu pegar o significado dela mesmo, né? Quero colocar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá um pouquinho longe, mas acho que dá para ver, né? É essa cartinha, árvore, deixe-as ir. A gente tem aqui, né, uma árvore que ela não tá frondosa, ela tá com chamas nos seus galhos. A mulher aqui, ela sentada aqui numa posição tanto quanto que desolada, né? E a gente falando sobre todas essas questões, né? Eu vejo aqui muito, né, o desolamento que a gente sente dentro das relações, dos encontros que são frustrados, né? E para mim a simbologia dessas chamas aí nesses galhos, ela é muito forte, né? O elemento fogo, ele é um elemento espiritual, né? Ele é um elemento que promove uma transformação muito grande, né? Então, e é justamente isso, é deixar ir. Queima tudo aquilo que não faz mais sentido. É importante a gente olhar para a nossa vida, buscar aquilo. Muitas vezes a gente está preso em relacionamentos que já estão condenados, muitas vezes, por conta de crenças, por conta de valores. Então, a gente tem que rever isso tudo, porque a gente não se conhece, porque a gente se envolveu com uma pessoa, porque a família achou que aquilo era o ideal, era o melhor, e nunca, de fato, pelo que a gente quer. Então, queima tudo que não é necessário mais, traga para a sua vida a sua verdade. Eu vejo muito aqui nessa carta essa questão assim, né, de trazer a sua verdade para a sua vida, né? Queimar o que é mentira, o que é falso, o que é ilusório, o que não faz sentido, o que não serve mais. Dói. Vide a moça aqui, né? Sentada aqui, toda desolada, olhando para essa árvore em chamas. É um processo que dói, né? Mas ele é muito recompensador. Nenhum processo de cura se dá sem dor. A gente tem que ter coragem e encarar. É necessário para o nosso próprio bem-estar mental, espiritual, emocional, físico. Tá? Agora eu vou ler o significado aqui da cartinha. É a carta 18. Vamos ver aqui. Árvore, deixe-as ir. Você frequentemente assume a dor dos outros e costumava pensar que é porque sente empatia por eles, mas já não está mais tão certa disso. Às vezes, parece que as pessoas estão despejando as emoções dela em você e não lhe dão nada em troca. Às vezes, nos sentimos como se tivéssemos herdado a dor dos que vieram antes de nós, na nossa árvore genealógica. Essa é a permissão para que você deixe essas dores irem embora. Afinal, a vida é sobre você, não sobre o que os outros esperam que você carregue para eles. Ou seja, né, tudo aquilo que eu falei agora de forma mais intuitiva, né, linkando a carta que saiu com o que está aqui, né, o significado dela, eu acho que está tudo muito redondinho, tudo muito encaixadinho, né, baby? Perfeito. Só vem como um complemento, né, de que, cara... Que nem tem uma música, uma banda que eu adoro, chama Stars, que fala assim: When there's nothing left to lose, you have to set yourself on fire. Né? Quando não há mais nada o que perder, você tem que se tacar fogo. É Fênix mesmo, cara. Sobe lá pro alto da montanha, no teu ninho, arranca tuas penas, te queima todo e renasce. A vida é assim. E ela exige isso. E esse processo é doloroso. O que a gente precisa é a coragem, né, de viver esse momento de morte e renascimento e não temê-lo, não temê-lo. E acho que além da coragem da morte, é a coragem do se conhecer. Exige muita coragem se conhecer. Porque tem aspectos nossos que são bem feios. Sim. A gente tem umas sombras assim que são... E a gente não quer aceitar, né? A gente não aceita que a gente tem isso. Então é hoje, acabou? Hoje acabou, gente. Acabou. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.
Deixem aí nos comentários. Se curtiu, gostou do nosso podcast, se identificou aqui com a nossa energia, com a nossa conversa, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para receber as notificações, para sempre quando a gente postar vídeo novo no canal, você ser notificado. Nos acompanhe também lá na rede vizinha, @derodinhaspod, POD. Vai ser um prazer enorme ter vocês nos acompanhando nessa jornada louca, maluca que eu me envolvi junto com esse meu amigo Cris. Baby, eu amo você, amo-te, Rodinhas. Amo-te, baby. Beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima.